Diga, cidadão, como é que você está? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Léo, eu moro aqui no Japão, e hoje eu vou trazer uma curiosidade aqui. Eu vou falar de quanto custa viver no Japão, qual é o custo médio que a gente tem aqui no Japão. É claro que isso vai ter muitas variáveis, né? Vai ter gente que mora em grandes centros, que gasta muito mais, vai ter gente que mora. Aí, gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Vai ter gente que mora no interior, por exemplo, né? Onde o custo de vida é menor, né? Mas eu vou tentar é, falar mais ou menos assim, uma cidade comum, uma região comum, onde não é tão barato, mas também não é tão caro, né? Vou tentar resumir aqui para vocês. Eu vou considerar um trabalhador de fábrica comum, né, que mora no interior do Japão. Eu não vou considerar, como eu disse, uma pessoa que mora em um estado pequeno, por exemplo, como um estado. Vou dar um exemplo aqui, Shiga, por exemplo. Eu tenho familiares lá, então eu sei, já morei lá, então eu sei que a diferença que é você morar no interior assim, né? Tem algumas coisas, tem alguns custos que você não tem quando você mora numa região assim. Tem algumas facilidades, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens, né? É, por exemplo, se você for alugar um apartamento, por exemplo, você geralmente não paga a vaga de garagem, uma vaga de garagem, né? Você aluga um apartamento e já tem lá uma vaga de garagem. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu moro em Okazaki, né? No estado de Aichi. Aqui você aluga o apartamento e tem que pagar a vaga de garagem também, né? São valores separados. E isso pode ser muito maior. Por exemplo, quem mora, tem um amigo que mora em Yokohama, por exemplo, ele paga lá o apartamento dele, 100 mil no apartamento e mais 20 mil de vaga de estacionamento, né? São lugares com uma superpopulação, então as coisas acabam ficando mais caras mesmo. Então, uma cidade do interior, por exemplo, onde não é um grande centro comercial, não tem um aglomerado de indústrias, essa cidade vai ser mais tranquila de morar e mais barato o custo de vida também, né? Eu vou falar mais ou menos do meu caso aqui, né? Eu moro aqui em Okazaki, no estado de Aichi, né? Bom, eu vou começar falando do valor do aluguel. Pode variar entre 50 e 75 mil ienes por mês, né? Vou colocar aqui uma média de 60 mil ienes com aluguel, né? Mais 4 mil de uma vaga de estacionamento, por exemplo. A gente paga aqui o aquecimento de água. Aqui a gente precisa para tomar banho, por exemplo. Ele o gás, né? Tem por fora do apartamento tem lá os botijões de gás que vem uma empresa e troca lá sempre. E aí tem um relógio que mede o quanto você usou por mês, né? E aí é através desse aparelho que funciona a gás que é aquecido a água, né? Que a gente usa para tomar banho, para lavar as coisas. Quando tá muito frio, aqui a gente usa água quente nas torneiras da pia também, porque se for usar sem aquecimento, a água é muito gelada, né? Muito gelada. Então a gente é obrigado a usar água aquecida dentro de casa, né? E esse aquecimento é feito por gás. Diferente do Brasil, que a pessoa toma banho em chuveiro elétrico, né? Aqui é um pouco diferente, é o gás. E aí vem essa conta de gás que é mais ou menos entre 12, 18 mil, depende de quantas pessoas, mas a média para uma ou duas pessoas é 15 mil, vamos colocar 15 mil ienes por mês, tá? O custo de água, em alguns lugares a água é cobrada a cada 2 meses, né? Em alguns apartamentos. Todos que eu morei até hoje, sempre a cada passa um mês, outro mês, aí é mais ou menos uns 5, 7 mil ienes nessa faixa mais ou menos, né? Aí vai depender também do tanto de pessoas que tem morando, lavando roupa e tal. Mas eu vou colocar duas pessoas, tá? Por exemplo, de uma a duas pessoas.
Você vai gastar aí uns 5, 6 mil, mais ou menos, com água, né? Ou eu vou colocar energia elétrica uns 8 mil por mês, mais ou menos. A energia elétrica aqui no Japão, ela é... ou é nuclear, geração de energia, né, que chega pra gente aqui, ou ela é nuclear, ou ela é... Eu fiquei surpreso esses dias porque eu não sabia disso. O Japão tem uns geradores de energia a diesel. São motores gigantescos lá que faz a energia elétrica que é usada no Japão. Eu achei que era só nuclear, mas tem esses motores também, a diesel, que faz a energia elétrica, que gera energia elétrica, né, pra gente consumir. Mas você vai ter um custo aí de 8 mil por mês, mais ou menos, né? Uns 8 mil por mês de energia elétrica. A gente precisa de internet, né? Hoje em dia ninguém vive sem internet, mas eu não vou falar de planos de residência, não vou falar de aparelho de celular, que geralmente a pessoa paga o aparelho aqui também. Eu vou falar assim, a conta de celular, quanto custa por mês, né? Com plano de internet, plano para você, tanto para voz como para dados, né? Você vai pagar aí 7, 8 mil ienes por mês com uma internet ilimitada para você poder usar ela para assistir vídeos, rede social e tudo que você precisar, até esses Netflix ou coisa parecida assim. O mês inteiro, 8 mil ienes você vai pagar por mês, né? Para ter acesso total à internet livre. Com relação ao supermercado, né, alimentos aqui, eu vou fazer uma ressalva aqui porque isso pode variar muito, depende do que você come, depende do seu gosto, isso vai variar muito, né? Então, eu vou colocar aqui, né, aqui a gente compra carne, por exemplo, a gente compra mais em produtos brasileiros que a gente consegue um valor menor. Se for comprar carne em produto japonês, no supermercado japonês, é muito, muito caro mesmo, sabe? É muito caro. A carne japonesa é muito caro. Então, os mercados brasileiros, eles importam carne da Austrália, dos Estados Unidos, alguma coisa até vem do Brasil, mas a maior parte são carnes que vêm da Austrália, que são grandes produtores de carne, né? Então aí fica mais barato um pouco. Então a gente compra carne em produtos brasileiros e os outros mantimentos como arroz, as coisas que a gente usa para comer, frutas, verduras, a gente compra em supermercados japoneses mesmo. É a maneira que a gente tem de economizar com alimentos aqui, né? Compra uma parte no produto brasileiro, carne, por exemplo, e as outras coisas a gente compra no produto japonês, como frango. Aí eu não sei o que a pessoa vai comer, mas de uma forma geral é assim que as pessoas compram comida aqui, né? Então eu vou colocar uma pessoa, vai gastar mais ou menos entre 10 e 15 mil ienes por semana, depende do que a pessoa come. Vou reiterar aqui, né? Eu vou acrescentar um valor, porque aqui como a gente vai para o trabalho sempre, e aí às vezes dorme, a pessoa está cansada, às vezes dorme e não tem tempo de cozinhar. Eu vou considerar uma parte desse valor para compra em lojas de conveniência, porque às vezes o cara chega cansado ou a mulher chega cansada em casa e não quer cozinhar, e aí toma banho, come qualquer coisa e vai dormir. E aí dorme demais, acorda e não quero cozinhar, então passa numa loja de conveniência e compra lá uma comida para ir trabalhar, para comer, e esse custo quase todo mundo tem aqui no Japão. Uma hora ou outra sempre tem que passar numa loja de conveniência para comprar um café, comprar um pão,
ou comprar comida mesmo, né? Então esse custo eu vou colocar uma média de 15 mil ienes por semana, que vai dar 60 mil por mês com alimentação, né? E agora vamos fazer os cálculos aí. Bom, pessoal, isso são custos básicos, tá? Eu não com alimentação. Eu não coloquei aqui nessa lista. Eu não coloquei, por exemplo, custos com roupas, por exemplo. Eu não coloquei custos com combustível de carro, né? Roupas, a cada mudança de estação a gente precisa comprar uma roupa ou outra, né? Uma blusa que estragou, que usou demais, compra uma touca, meias, essas coisas a gente sempre tem que estar comprando, né? Então eu não vou considerar esse tipo de gasto. Carro também eu não vou considerar esse tipo de gasto, né? Vou só o básico mesmo para sobrevivência aqui no Japão. Outra questão é o salário pode variar muito também, né? Tem gente que ganha menos de 200 mil e tem gente que ganha 500, 600 mil. Isso varia muito, mas um trabalhador de fábrica fica mais ou menos entre 250 mil e 400, como eu falei no começo, né? Lógico que tem gente que ganha 1 milhão por mês e tem gente que ganha 150, então é muito variável, né? Isso é muito variável. Não tão variável quanto o Brasil, por exemplo. O Brasil tem o trabalhador que ganha um gradiente de salários aí, né? Então não tem uma regra. Agora, para converter isso em reais, aí agora a gente se complicou, porque o preço do dólar está muito mais alto do que sempre foi, né? Então aí talvez fique desproporcional o valor do custo de uma pessoa aqui no Japão fazer essa conversão para real agora, né? Então, acabou ficando tarde demais e eu não consegui gravar o resto do vídeo. Vou gravar agora. Eu já cheguei aqui na garagem onde eu guardo o caminhão e eu vou concluir agora as contas que eu ia fazer, né? Bom, a gente tinha falado de aluguel, 64 mil com a vaga, gás 16 mil por mês, água 5 mil por mês, energia elétrica 7 mil por mês, telefone 8 mil por mês. Aí mercado eu tinha colocado 15 mil, né, por semana, né? Que seria a comida do supermercado mais um combine, por exemplo, né, a loja de conveniência, né, que a gente sempre come ali. Então eu vou colocar 15 mil por semana, que vai dar 60 mil por mês, né? Aí dá um total de 158 mil, tá? Eu vou fazer uma conversão de hoje, tá? Mas a questão do dólar no Brasil tá um pouco complicado, então eu vou colocar aqui 158 mil ienes hoje, no dinheiro do Brasil daria 6.175 reais. 6.175 reais e 60 centavos. Essa é a cotação de hoje do dólar, tá? Então esse é o custo de uma pessoa aqui no Japão. É um pouco caro, né? Mas a gente tem que ter base que a gente ganha, a média 350 mil. De 350 mil você gasta 150 mais ou menos com as suas despesas, vai sobrar aí 200 mil, né? Se você for bastante controlado, né? E dependendo dos gastos aí, ainda você consegue juntar algum dinheiro aqui. Se a pessoa for bem controlada, consegue juntar algum dinheiro, né? Bom, pessoal, essa curiosidade que eu queria passar para vocês hoje aí, tá? Para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha, tá? Isso vai me ajudar a continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Muito obrigado!